Então, uma boa tarde a todos. Vamos começar. Dando continuidade à aula passada, onde falamos de cadeia de custódia, hoje eu separei para falar um pouco para vocês sobre a questão das perícias. Então, vou falar um pouco sobre o exame de corpo de delito e perícias criminais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a indispensabilidade da perícia ou a sua dispensabilidade no processo penal. Porque algumas pessoas têm uma falsa percepção de quando pode ter perícia, quando não pode ter perícia, quando precisa ter perícia, quando não precisa ter perícia no processo penal. Então, a regra lá no nosso código fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, a regra, para toda infração que deixa vestígios, tem que fazer o exame de corpo de delito. Essa é a regra. E ele pode ser de duas formas, direto ou indireto. O que significa isso? Direto, quando a pessoa ou o perito comparece no local e examina, e indireto, quando o perito vai se valer de um prontuário médico, de fotos, para fazer as suas conclusões. Então, num, o perito tem contato direto com a coisa ou a pessoa, e no outro, ela só tem os relatos de outra pessoa que teve esse contato direto. Então, pode ser direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Então, nem mesmo se o acusado confessar o crime, se não tiver o exame de corpo de delito, não pode o juiz proferir sentença baseando-se na confissão do acusado para suprimir a não realização desta perícia. Aqui uma inovação legislativa foi acrescentado recentemente que algumas perícias têm prioridade: violência doméstica contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Lembrando ainda que o nosso código prevê como nulidade a não realização dessa perícia. Então, está lá no artigo 564, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Ressalvado o artigo 167, que nós vamos ver aqui na aula de hoje ainda. Mas, em regra, a falta da perícia gera a nulidade do processo. Mas nós temos algumas situações na lei que prevê a dispensabilidade. E alguns advogados não se atentam a isso. Aqui que está a questão da prática. Lá na Lei Maria da Penha, vai prever o seguinte, artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízos daqueles previstos no Código de Processo Penal. Inciso 4º, determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar exames periciais necessários. Então, lá também prevê como regra a realização do exame de corpo de delito na ofendida. A ofendida aí é a vítima, né? Mas o parágrafo 3º, olha só o que ele vai falar. Serão admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, na Lei Maria da Penha, o que o advogado tem que tomar cuidado? Aqui atuando para os dois lados, seja para a vítima como assistente de acusação, seja na defesa do acusado. Que o prontuário médico do hospital vai poder ser prova de materialidade. Então, você tem que pensar isso na sua estratégia defensiva. Olha, não houve perícia, a vítima não foi até o IML fazer a perícia das lesões. Então, eu não tenho prova da materialidade? Não necessariamente, porque o Ministério Público pode pedir para oficiar o hospital, pegar um prontuário médico dela, de quando ela passou lá acompanhada da PM ou foi sozinha, e usar esse prontuário médico como prova da materialidade do crime. Então, prestem atenção nisso, mesmo se estiver atuando como defesa ou assistência de acusação. O prontuário médico na Lei Maria da Penha é prova de materialidade. Tá? De outro lado, se você tiver pelo acusado,
e foi juntado o prontuário médico, o que você deve fazer? Pedir que um perito analise esse prontuário médico, para que faça um exame de corpo de delito indireto. Por quê? Porque nem sempre o linguajar técnico do médico dá para diferenciar o grau da lesão, a extensão da lesão, se foi uma lesão simples ou uma lesão mais complexa, e um laudo pode te ajudar com essa definição. Isso, dentro da estratégia defensiva, pode ser favorável para o acusado. Então, pense, não foi juntado nenhum laudo. Eu estou pela defesa do acusado. Não sou eu que vou pedir a juntada desse laudo, porque senão estaria produzindo prova para a acusação. Foi juntado o laudo pelo Ministério Público. O que eu faço? Peço para realizar um exame de corpo de delito indireto em cima daquele prontuário, para ver se o médico chega à conclusão que houve ou não houve lesão. Pessoal, lembrando, se tiver dúvidas, só abrir o áudio e a gente vai conversando. Continuando, ainda estou falando sobre a dispensabilidade ou indispensabilidade do laudo. No GCRIM, no Juizado Especial Criminal, tem uma previsão que não precisa do exame de corpo de delito. Olha só, lá no artigo 77, parágrafo 1º, para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência, referido no artigo 69, com a dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim de ocorrência, por boletim médico ou prova equivalente. Então, lá no Juizado Especial Criminal, o que fala? Eu não preciso do exame de corpo de delito para fazer o oferecimento da denúncia. Fala que não precisa dele para condenar? Não. Então, aqui que vem. O advogado vai pedir para que seja realizado o exame de corpo de delito em cima desse prontuário médico. Ju, está com problema do áudio. Mais alguém está com problema no áudio para não estar me escutando? Estão me escutando? Alguém me dá um feedback aí. Sim. Sim, eu estou escutando. Ah, então é no seu. Só responder para ela. Pronto. Então, lá no Juizado Especial Criminal, quando eu precisar do exame de corpo de delito, ele é dispensável para o oferecimento da denúncia, mas a lei não fala que ele é dispensável para proferir uma sentença condenatória. Então, é nisso que a defesa vai se alinhar. Da mesma forma, lá na lei de drogas. Na lei de drogas vai falar, e olha só, isso vai refletir lá na audiência de custódia. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito envolvendo tráfico de drogas, envolvendo drogas, é suficiente o laudo de constatação da natureza e a quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Então, para se lavrar um auto de prisão em flagrante, é preciso que tenha o laudo de constatação. Na lei de drogas, para quem não sabe, nós temos dois laudos. Um laudo de constatação, que é aquele que é feito quando a pessoa é presa, e um outro laudo definitivo, que é feito por perito de forma mais pormenorizada. Então, nesse primeiro teste, só verifica-se se é droga ou não é droga. E no segundo teste é que vai verificar, nesta droga tem a substância ilícita prevista na portaria da Anvisa. Ele é mais específico. O procedimento, a técnica que vai ser utilizada é diferente. E o que a lei de drogas vai nos falar? Que para efeito da prisão em flagrante, basta o laudo de constatação, que é esse primeiro laudo. Logo, neste raciocínio, eu não posso nem ter o recebimento da denúncia se não tiver esse laudo de constatação. Se a acusação não junta o laudo de constatação, não pode ter o recebimento da denúncia. Por quê?
Porque para se ter um flagrante delito, precisa do auto de constatação, o que dirá um recebimento de denúncia. Tá? Ainda nesse sentido, vamos observar que a lei vai falar que tem que ser feito por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. O que normalmente é feito? É feito pelo delegado ou por uma pessoa nomeada por ele. As delegacias, a maioria delas, possui um kitzinho químico em que coloca-se uma amostra dessa substância, coloca-se o reagente e descobre-se se é droga ou não é droga. E ali emitem um laudo de constatação. Mas, em regra, isso tem que ser feito por perito. Tá? E lembrando que o perito que assina o primeiro laudo não fica impedido para elaborar o segundo laudo. Então, em relação à lei de drogas, nós temos a necessidade do laudo definitivo para uma condenação e a necessidade de um laudo de constatação para o recebimento da denúncia. Lógico, nós vamos encontrar jurisprudências flexibilizando isso, mas a postura da defesa é se manter firme ao que a lei determina. O perito e o assistente técnico. O que vai dizer o nosso Código de Processo Penal? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Antigamente, previa-se que era necessário 2 peritos oficiais. Agora, basta um perito oficial. Esse perito, portador de diploma de curso superior. E aqui existe uma confusão e realmente o Ministério Público tenta empurrar a goela abaixo algumas perícias, entre aspas, realizadas por outras pessoas que não são peritos oficiais no processo criminal. É muito comum em crime ambiental de pequeno porte, por exemplo, uma empresa que está causando uma poluição, eles juntarem como se perícia fosse o boletim de ocorrência da Polícia Militar. Porque o boletim de ocorrência da Polícia Militar ambiental, ele é mais específico, ele vem com fotos, às vezes ele até descreve qual produto que estava sendo jogado ao ar, que estava contaminando o meio ambiente, mas ele não é uma perícia. Uma perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros para uma finalidade administrativa ou civil não pode ser utilizada como se fosse perícia no criminal. Esses documentos podem servir de base para uma perícia, para o exame de corpo de delito indireto, mas não substituem a necessidade da perícia, feita por perito oficial. Tá? Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Então, não existindo um perito oficial naquela região, ou às vezes não dá para esperar ou deslocar até um instituto médico legal onde tem um perito oficial, a perícia poderá ser realizada por 2 pessoas idôneas. Mas olha o que a lei determina. Portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Eu já atuei, é muito raro, gente. Atualmente, é muito raro você pegar um processo em que a perícia não foi realizada por um perito oficial. Mas eu já peguei. Era um caso de estupro praticado no interior de Minas Gerais. E ali, quem constatou que houve conjunção carnal recente foi um médico do SUS da localidade. Poderia ser um médico do SUS? Poderia, mas precisaria primeiro de 2
Tem que ser 2 médicos que realizem a perícia. Portadores de curso superior, médico, né? Específico na área, ou seja, tem que ser um médico que tem conhecimento dessa área, que tem habilidade técnica para essa área, para diagnosticar isso, a relação sexual recente. E isso tudo a gente vai questionar na nossa resposta à acusação. Por isso que eu falei que essas 2 aulas, tanto de cadeia de custódia como de perícias, são a base para a nossa resposta à acusação que vai vir no próximo mês. Porque lá eu vou questionar, eu vou pedir para quê? Para oficiar o perito, para que ele me apresente o diploma de curso superior dele. Para que ele me apresente que ele tem formação específica na área. Eu vou intimar os 2 peritos para saber o quê? Se eles participaram do exame. Olha lá, o exame será realizado por 2 pessoas. Não é o laudo assinado por 2. As 2 têm que ter participado do exame. Aí eu vou fragilizar essa prova de materialidade, se isso não foi respeitado. Tá? Então, vocês têm que ter conhecimento de quando não é realizado por perito oficial. O que acontece muito? Eles pegarem... Isso acontece muito com crime patrimonial, onde há violação, onde há rompimento de obstáculo, escalada. Eles não mandam o perito oficial ir lá fazer a perícia. O que eles fazem? Nomeiam policiais, investigadores. Só que eles não fazem o procedimento correto. Eles só consta no processo, no inquérito, um relatório de investigação assinado pelos investigadores, onde eles colecionam até foto e tratam como se fosse uma perícia. Aquilo não é perícia, não é o que a lei determina. Poderia ser os 2 policiais? Poderia. Primeiro, se eles tivessem diploma de curso superior. E se eles tivessem sido nomeados para aquele ato. Aqui sobre a nomeação é muito importante, porque tem que constar, olha lá, o parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo. Então, tem que ser juntado no inquérito um termo de nomeação e um termo de compromisso dessas 2 pessoas peritas não oficiais, peritas ad hoc, aceitando esse encargo e principalmente que a autoridade policial tenha nomeado elas para aquele ato. Não vale uma nomeação genérica, que esses 2 peritos estão nomeados, esses 2 médicos estão nomeados para todas as perícias médicas da comarca. Não. Caso a caso tem que ser nomeado. Entendido? Então, fiquem de olho quando o perito não for oficial. É possível também, ainda relacionado a perícias, a figura do assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz. Então, aqui, nós temos um conflito de normas. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Penal fala que ele vai ser admitido a partir da sua aceitação pelo juiz, aceitação pelo magistrado. Em outro momento, o Código vai falar que o perito ele não pode participar da perícia, o perito assistente. Ele só pode participar depois que foi realizada a perícia. Mas aqui garante a possibilidade dele participar. Inclusive, lá na previsão do juiz das garantias, que está suspenso pela liminar lá do Fux, fala o seguinte, que o juiz das garantias vai poder deferir o pedido de admissão do assistente técnico para acompanhar a produção da prova. A Ju continua sem áudio. Vai ficar gravado, depois ela acompanha. Não tem como eu parar agora. Todos estão com áudio, estão escutando normalmente, algum problema no aparelho dela. Então é isso. A admissão de assistente técnico é feita pelo juiz e existe dúvida se pode ser feito no inquérito, se pode ser ou se é somente no processo.
esse conflito aparente é resolvido dessa forma. Pode no inquérito, sim, a lei mais recente prevê a possibilidade da participação no inquérito, tá? Durante o curso do processo, é permitido às partes quanto à perícia. Então, o que eu posso fazer durante o processo em que foi juntada uma perícia? Lembrando que essa perícia, mesmo que realizada sem um assistente técnico, sem eu apresentar quesitos, lá no inquérito, eu posso questionar ela judicialmente. Aquilo ali não é feito e acabado, não. Eu posso questionar ela. É o chamado contraditório diferido, ou seja, ele é postergado para um outro momento, para uma outra fase do procedimento. Então, a perícia foi feita lá no dia do crime ou logo após, mas eu vou exercer o contraditório, fazer quesitos contra essa perícia lá na frente, lá durante o processo. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, requerer a oitiva dos peritos. Requerer que eles prestem depoimento em juízo para esclarecer a prova ou para responder em quesitos. Eu posso fazer perguntas aos peritos para que eles esclareçam algum ponto que não ficou claro ao ver da defesa, ou que existe contradição na visão da defesa. Mas eu tenho que apresentar esses quesitos 10 dias antes. Então, o perito vai ser intimado com 10 dias para ele poder estudar as suas perguntas, para poder elaborar as suas respostas em um laudo complementar ou em audiência. Outra forma também de eu contraditar aquela prova é indicar um assistente técnico. Um assistente técnico, depois que a perícia foi realizada, isso mesmo, um assistente técnico que vai ter acesso a esse material e vai fazer um novo exame, um exame complementar, um exame para contraditar as conclusões do perito oficial. Então, indicar assistente técnico que poderá apresentar parecer em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido para ser ouvido em audiência. Por isso, o perito deve preservar aquela prova. Lembra lá quando a gente estudou cadeia de custódia, que o perito faz o exame, depois ele lacra novamente para preservar aquela prova. Porque um assistente técnico pode precisar realizar um novo exame em cima daquela amostra. Havendo o requerimento das partes, o material probatório que serviu de base da perícia, justamente aí o que foi preservado pelo perito, será disponibilizado em ambiente oficial. O que isso significa? Que eu não posso pegar aquela amostra e simplesmente levar para casa, levar para o laboratório do perito assistente, sem autorização do juiz ou sem autorização do perito. A perícia tem que ser feita ali, no Instituto Médico ou no Instituto de Criminalística, na presença do perito oficial. O perito assistente vai fazer os seus exames, fazer os seus testes necessários. Tá? Aqui fala que tratando de perícia complexa pode envolver mais de um profissional ao mesmo tempo. Aqui, sobre essa preservação do material, é um dos pontos que nós vamos questionar na resposta à acusação. A intimação do perito para que informe se foi preservado material suficiente e de forma adequada para a realização de perícia por assistente técnico. Por quê? Porque se ele responde que não, olha só a minha defesa sendo cerceada. Eu não posso fazer uma contraprova. Não tem como eu provar que o perito errou. E isso pode gerar a nulidade daquele ato, daquela prova. Artigo 160 vai falar: os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos
formulados. O laudo pericial deverá ser elaborado no prazo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, e o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Então, a perícia pode ser feita de madrugada? Pode. A perícia pode ser feita de manhã? Pode. Observação. Se for feita a reconstituição dos fatos, acompanhado por perito, essa reconstituição dos fatos deve se dar, e a defesa tem que pontuar em relação a isso, ela tem que ser realizada no horário aproximado em que o crime ocorreu. Não existe reprodução simulada de um crime praticado de madrugada se eu fazer ela de manhã, porque a visibilidade, os meios, as condições são diferentes, e isso interfere na conclusão. Lembrando que, nesse procedimento, o seu cliente tem que concordar em participar. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Olha só, que detalhe importante, principalmente em comarcas do interior. O perito, ainda que não oficial, aqueles 2 que foram nomeados, estará sujeito à disciplina judiciária. Ou seja, os crimes que um perito pode praticar no exercício da profissão, os peritos ad hoc também podem responder. Mas mais que isso, lá embaixo vai falar, no artigo 280, é extensivo aos peritos oficiais e não oficiais, né? Por conclusão, por assimilação, junto com o artigo 275, porque fala que eles estão na mesma disciplina jurídica. No que lhe for aplicável, o disposto sobre a suspeição dos juízes. Então, verifiquem isso. Perícia realizada por um médico, por um engenheiro, por um agrônomo, verifique se não tem impedimento com o seu cliente. Tá? Os mesmos motivos de suspeição e impedimento se aplicam aqui, tá? Aos peritos oficiais e os ad hoc. As partes não podem intervir na nomeação do perito. Ou seja, não há indicação por parte de nenhuma das partes. E tomem cuidado com isso, porque é comum, principalmente no interior, volto a afirmar, onde não tem perito oficial, o Ministério Público indicar. Existe um profissional que faz esse tipo de perícia. E indica o profissional, às vezes até por petição. E o juiz aceita aquilo. Isso aqui não é processo civil. O Ministério Público aqui é parte. Então, ele não pode indicar uma pessoa para ser nomeada como perito. Ele pode ter assistente técnico, mas não pode interferir no perito oficial. Tá? O perito oficial é nomeado pelo juiz ou pelo delegado, quando é feito lá no inquérito. Não poderão ser peritos os que tiveram prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. E isso também é motivo de questionamento. A nomeação por indicação ou mesmo por critério do juiz de uma pessoa que já tenha manifestado anteriormente uma conclusão sobre os fatos. Exame de necropsia. Então, agora vamos falar um pouco dos exames em si, previstos no Código. Exame de necropsia ou autópsia, né? O artigo 162 vai falar: a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Isso é muito comum para quando não existe sinais de crime naquele corpo. Aí o perito libera o corpo para a família, para ele enterrar e tudo mais, sem aguardar, sem que isso seja feito no prazo determinado pela lei. Parágrafo único.
Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação. Isso é a critério do perito. Então, quem vai liberar esse corpo para ser enterrado porque não houve morte violenta ou havendo uma morte violenta não há sinal de crime, é o perito. É responsabilidade dele, essa liberação. Aqui vai falar que nos casos de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência. E vai lavrar um auto circunstanciado dessa exumação. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. Então, aqui, apesar de estar próximo do artigo que vai falar do exame por médico, no necrotério e tudo mais, ele traz uma circunstância aqui que é o referente ao laudo de levantamento de local, onde tem um corpo. Vai falar que o corpo tem que ser fotografado na posição em que foi encontrado. E lembrem-se o que eu falei na última aula e vou falar de novo para quem não estava presente. Peçam aos peritos todas as fotos que ele tirou. Os peritos colocam poucas fotos no laudo deles, mas eles tiram muitas. Tiago, mas para que isso pode me ser útil? Não sei. Talvez só verificando essas fotos é que você vai descobrir a utilidade delas. Então, não tenha medo. Peça essa foto colorida e o acesso a todas as fotos. Ali pode surgir algum elemento de prova que você possa ver, a confirmar com a foto tirada. E a foto tem cadeia de custódia. Então, ou seja, o perito que te passou aquela foto. Então, imagine que nessa foto aparece um objeto que não foi arrecadado, mas pode virar objeto da sua tese de defesa. Aparece uma pessoa nessa foto. E essa pessoa depois nega que estivesse no local, tivesse ido ao local. Então, isso pode se tornar uma prova indireta e com cadeia de custódia. Tem como você provar que essa foto foi tirada no dia. Por quê? Porque ela foi tirada por perito oficial e ela foi juntada aos autos pelo perito oficial. Então, sempre peçam todas as fotos. Então, serão fotografadas na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Então, é basicamente um artigo sobre o local do crime, não sobre aquela perícia feita no Instituto Médico Legal. Mas observem, peçam todas essas fotos. Isso pode fazer uma grande diferença, principalmente quando o seu perito assistente for analisar. Para quem está acompanhando aquele caso do Henri, né, que supostamente teria sido morto pelo vereador Jairinho, a defesa está se valendo muito dessas provas que não estão no laudo. Que ali tem 3 laudos, pelo que dá para a gente entender, em que as provas foram surgindo, que quebra a cadeia de custódia, mas por essas fotos o perito assistente consegue questionar. Olha, essa lesão, ela tem inflamação. Então, a criança chegou viva ao hospital, porque essa lesão foi causada pelo hospital. Então, são circunstâncias que, mesmo que não estejam descritas no laudo, o seu perito assistente vai poder se atentar. Então, sempre peçam. Nos meus casos, eu sempre peço. Eu peço todas as fotos do local e do corpo. Para representar as lesões encontradas no cadáver, artigo 65, os peritos, quando possível, juntarão no laudo o exame de provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Então, peçam acesso a esse material também, se foi produzido pelos peritos. Normalmente é aquele bonequinho, né, onde ele marca onde foi as lesões de entrada, saída. Ainda na aula de hoje, nós vamos
verificar como que você faz para descobrir por onde uma bala entrou, por onde uma bala saiu, como que você descobre isso olhando as fotos, olhando o cadáver, tá? Vai ficar para a parte da aula que eu não vou gravar. Então, artigo 66, havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á o reconhecimento pelo Instituto Médico, Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, e aqui a pessoa pode ser identificada de diversas formas, né? Depois, quem quiser se aprofundar aí nessa área, existe a identificação tanto pelo osso, dá para saber sexo, idade, etnia, dá para se saber também a identificação pelo próprio DNA, dá para se fazer identificação também por eventuais próteses que esse corpo apresente. Então, se a pessoa tem placas no corpo, por ossos que já foram quebrados, isso é possível identificação. Aqui está falando de cadáver exumado, mas antes disso é possível identificação por tatuagens, por impressões digitais. Então, existem várias formas de se identificar um corpo. Tá? Então, isso vai ser feito por um departamento próprio dentro do Instituto Médico Legal. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Peçam a listagem desses objetos arrecadados, desses documentos arrecadados. Pode surgir prova ali que pode ter relação com outra prova que você quer produzir. Imaginem, apreenderam a carteira do cadáver. E depois, no meio daqueles documentos, existe ali um recibo de alguma coisa, e isso pode coligar com uma prova, com depoimento de uma prova testemunhal. Sempre peçam acesso completo a todas essas provas, para não ser pego de surpresa lá na frente. Não sendo possível o exame de corpo de delito, aqui vem a controvérsia do caso Bruno, né, do goleiro Bruno. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprimir-lhe a falta. Então, só pode suprir a falta, só pode suprimir a prova testemunhal, só vai poder suprimir o exame de corpo de delito se tiver desaparecido os vestígios. E isso tem que ter sido comprovado no processo que houve esse desaparecimento dos vestígios. Exame de corpo de delito em lesão corporal. Pessoal, lembrando, se tiver dúvida, libera o áudio, então manda no chat, que eu vou olhando, tá? Senão eu vou tocando aqui. Então, como que é feito o exame de corpo de delito em lesão corporal? Está lá no artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, lembra quando a gente estuda o crime de lesão corporal? Que lá tem algumas figuras qualificadas que vão falar quando deixar incapacitado ao trabalho por mais de 30 dias ou de forma permanente. Normalmente, quando vem o primeiro laudo, o laudo não aponta isso, porque ele é feito logo após ali as lesões, logo após o crime. Então, o perito coloca que a pessoa precisa retornar para um exame complementar. Então, aqui vai falar justamente dessa hipótese. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á o exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado ou do seu defensor. A defesa vai ter que analisar ali no caso concreto quando que é conveniente para ela pedir esse exame complementar e quando não é. Então, se começa a vir muita prova falando, o Ministério Público começa a querer suprimir essa prova por prova testemunhal, o senhor ficou sem trabalhar quanto tempo depois dessa lesão que o acusado praticou contra o senhor? Eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E começa a extrair da prova testemunhal isso. O que a defesa tem que fazer? Pedir o exame complementar.
Por quê? Porque no exame complementar pode vir o perito e falar o seguinte: não, aqui ele se restabeleceu ao trabalho com menos de 30 dias. Ele voltou a trabalhar 2, 3 meses depois por outros motivos. Por não ter conseguido emprego, enfim, por outras situações. Não foi por causa da lesão. Então, é o tato da defesa, de saber. Está o Ministério Público querendo produzir essa prova de forma indireta por testemunhas, eu peço o exame complementar. No exame complementar, os peritos terão presentes o auto de corpo de delito, o primeiro, né, a fim de suprimir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias. Então, lá quando vai falar ocupação habitual por mais de 30 dias, tem que ser feito o laudo logo após os 30 dias. Então, isso depende de que lado que você está. Se o Ministério Público está pedindo para fazer esse laudo muito tempo depois, você vai bater que o prazo para fazer esse laudo não foi no momento adequado. A falta do exame complementar poderá ser suprimida pela prova testemunhal. Olha o que eu falei. O Ministério Público tentando suprimir a falta do exame complementar pela prova testemunhal. O que você pede? Um exame de corpo de delito indireto, para que se analise os exames, o prontuário médico, para provar que essa pessoa tinha condições, sim, de voltar ao trabalho antes. É aquele negócio, a maioria das vezes a defesa, já tendo sido produzida a prova da acusação, não custa você tentar produzir uma prova para a defesa. Porque o pior que está não fica. Então, assim, o Ministério Público já aprovou por testemunha. Então, qual que é o problema de você tentar fazer essa contraprova por exame complementar? Aqui sobre exames de locais de crime, tem algumas observações. Para o efeito do exame do local, onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Lembra lá da cadeia de custódia, as explicações de preservação da prova, que poderão instruir seus laudos com fotografias, aqui vale a mesma observação, pedir todas as fotografias do perito. Tá? Lembrem que pode ser exame de local de crime, não necessariamente aqui envolve homicídios, crimes dessa natureza. Pode envolver, por exemplo, crimes de trânsito, pode envolver questões de arrombamento, de crimes contra o patrimônio e tudo mais. Pode ser feito um exame de local de crime. Peçam todas essas fotografias. Você nunca sabe o que pode aparecer nessas fotos que pode lhe ser útil na hora da instrução. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações. Importante a defesa pontuar isso, pedir o esclarecimento quando o perito não pontuar. Quando o perito chegou ao local, o local estava preservado, adequadamente preservado? Normalmente não está. Aí ele vai colocar que não e ele vai ter que justificar se essas alterações do local podem ter prejudicado a dinâmica dos fatos. Então, quando vem aquela perícia muito redondinha, que você fala assim, não sei nem como que eu ataco essa perícia. Talvez aí é um caminho para você pedir esse esclarecimento. Exames de laboratório estão basicamente relacionados com drogas, sangues, fluidos, produtos. Então, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para eventual nova perícia. Oficiem os peritos. Foi guardado material suficiente para a realização de contraperícia? Não, não foi. Aí você pode pedir a nulidade daquela prova, porque a defesa tem o direito de fazer uma contraprova e o perito tem que guardar parte desse material. Senão ele tem que justificar o porquê que não guardou. Aí, a única justificativa é se essa amostra for muito pequena, muito escassa. Qualquer outra justificativa se inviabiliza o direito de contraprova. Imagine, foi apreendido 1 tonelada de drogas. O perito foi lá e tirou uma amostra de 10 gramas
dessa tonelada para fazer o laudo definitivo. Ele faz o laudo definitivo e aí a defesa questiona: foi preservado a amostra para a defesa realizar a contraprova? E ele fala que não foi. E na hora que você vai para o processo, a tonelada de droga já foi incinerada. Pronto, não tem como a defesa fazer contraprova. Essa materialidade fica abalada. Então, sempre questionem ao perito se foi preservado. Mesmo que vocês não tenham pretensão de contratar assistente técnico, questionem se foi preservado a amostra para a defesa. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados por provas fotográficas. E aqui vale observação. Alguns exames laboratoriais, eles não são tão objetivos quanto a gente acha que é. Um exame de microcomparação balística, por exemplo, ele é feito por aproximação, por dedução. Então, aqui, parece ser similar com esse. E isso é subjetivo. E se isso é subjetivo, cabe erro humano. Então, eu preciso dessas fotos. Eu preciso analisar por fotos se isso é realmente parecido com aquilo. Se ele não me junta fotos, eu tenho que pedir que ele junte essas fotos. Da mesma forma, perícias relacionadas a drogas. Um dos exames relacionados com drogas, e aí vocês vão observar nos laudos, é um exame fotoquímico. Um exame fotoquímico, ele tem cores. É pingado uma amostra do material, da droga, numa folha, e essa folha contém reagentes que vão mudar de cor e elevar como se fossem gráficos em cima dessa coloração. O bom perito junta foto desse exame feito no seu laudo. Então, lembrem de pedir: eu quero foto do exame, para saber se o laudo está certo. Gente, é muita perícia. É muita coisa para fazer. Eu já vi perícia vir errado. Num primeiro momento dá um resultado e no segundo momento dá outro resultado. Por quê? É muita perícia, às vezes é mal feito. Infelizmente, em alguns casos nem é feito. Então, peçam o exame. Não confiem só no laudo. O laudo é a interpretação do perito humano sobre o exame. Então, peçam o exame. Na resposta à acusação, eu vou trazer todos esses requerimentos para vocês. Mas essa explicação eu dou agora para não ter que repetir lá na frente. Exame de local e perícias em coisas de crimes patrimoniais. Nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculos, subtração da coisa ou por meio de escalada, isso aqui é típico de crime de furto e roubo, crimes patrimoniais, inclusive tem causas de aumento em relação a isso. Os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Então, Tiago, quer dizer que não basta o policial falar que o réu pulou o muro para praticar o furto? Não. Para ter a aplicação da escalada ou do rompimento de um obstáculo, quebrou um portão, rompeu um cadeado, rompeu uma corrente para entrar na residência. Eu preciso de um laudo de levantamento do local. E esse é o fundamento para vocês baterem. Cadê? Aqui fala que tem que ter e ainda fala coisas que o perito tem que descrever. Da mesma forma, olha o artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. É muito comum, nos crimes de furto, eu pedir para que se faça essa avaliação, ainda que indiretamente, ainda que por... Lembra lá quando eu falei que pode ser direta ou indireta?
ainda que o perito faça essa avaliação de forma indireta, ou seja, só com base no que foi furtado, eu peço uma avaliação do valor econômico daquele bem. Para quê? Primeiro, para verificar se é crime insignificante. 2, para verificar se cabe aquela causa de diminuição que tem lá no furto. E terceiro, para especificar o valor de indenização da vítima, porque o juiz pode fixar indenização para a vítima naquele processo. Se começa a vir uma avaliação dada pela vítima ou por testemunhas que eu acho que é superior ao que o bem realmente valia, eu peço uma avaliação daquele bem por perito oficial. Então, usem sempre esse mecanismo de avaliação. E lembrando, toda vez que o crime envolver destruição, rompimento de obstáculo, exijam o exame de local, para que se tenha a qualificadora, senão, a causa de aumento, senão não tem como ser aplicado. Esse é o fundamento para vocês baterem. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos. É justamente aqui a avaliação indireta. Olha só um caso que eu atuei. O sujeito estava sendo acusado de ter subtraído cabos de fio, de ligação elétrica. E ele batia o pé falando que aqueles cabos eram dele, o policial batia o pé falando que era furtado aqueles cabos, e aí aparece uma pessoa que o sítio dela tinha sido subtraído cabos de energia, a pessoa reconhece os cabos de energia como sendo dela, não sei como, acho que não tinha nome nos cabos de energia, e eram cabos usados, esses cabos bem usados. Como é que você reconhece que aquilo era seu? Acho muito pouco provável. O delegado, na época, restituiu os cabos de energia para essa vítima. Só que na descrição não tinha a qualidade do material, não tinha a metragem do material, não tinha o estado de conservação daquele material, só falava que eram cabos de energia elétrica usados. Então, o que eu fiz? Eu pedi para avaliar. Eu falei, eu quero que o perito avalie, mas primeiro ele tem que me precisar se ele tem elementos para avaliar. O perito respondeu que não tinha como avaliar e o juiz teve que aplicar insignificância. Não tinha como se apurar o valor daquele bem. E a dúvida favorece o réu. Esse caso já foi até sentenciado por conta desse laudo que eu pedi. E o perito falou que não tem como avaliar porque não foi anotado pela autoridade policial metragem, tipo de material, o tipo de fiação, né? Justamente o que eu questionei. Exame em crimes de incêndio. Aqui vai falar que nos casos de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio. Por quê? Porque isso influi até mesmo na tipificação do crime. Então, por isso que tem que ter laudo. E quem diz se o incêndio causou ou não causou perigo à vida ou ao patrimônio de alguém é perito, não é policial militar. Não é vítima, não é testemunha. O que o perito tem que falar ainda? A extensão do dano e o seu valor. E as demais circunstâncias que interessarem para a elucidação do fato. Tomem cuidado. Normalmente, o Ministério Público tenta substituir a perícia por depoimento de policial militar. Perícia grafotécnica. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrado. Aqui vale a mesma ressalva. A pessoa tem que ter autorizado, tem que concordar com a realização desse exame. Ela tem que concordar em fornecer o padrão gráfico dela para comparação. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Mas se a pessoa se recusar, o que pode ocorrer é, para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer. Então, isso depende da pessoa ter reconhecido como sendo da letra dela,
ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja a autenticidade não houver dúvidas. Então, mesmo que seu cliente não concorde com o fornecimento do material gráfico para comparação, pode ser utilizado outros materiais. Lembre-se, tem que ter sido judicialmente reconhecido como daquela pessoa, ou a autenticidade não tiver dúvida. Por exemplo, aquela ficha que você preenche em cartório, quando você vai reconhecer firma, você faz várias assinaturas. Aquilo ali pode ser utilizado como base. Tá? A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos de estabelecimentos públicos, ou nestes realizará diligência se ainda não puderem ser retirados de lá, né? Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Aqui vale a interpretação. Não pode a pessoa ser obrigada a produzir provas contra ela. Então, não existe essa de mandar a pessoa escrever. Tá? Lembrando que isso aqui pode ser muito utilizado lá quando a polícia apreende aqueles famosos cadernos de anotação do tráfico. Tem aqui um caderno que foi apreendido com anotações de tráfico de droga. Essas anotações, você tendo certeza que não é do seu cliente, e ali, dentro da prova do Ministério Público, imputa que aquilo ali é do seu cliente, inclusive para justificar a não aplicação de uma causa de diminuição ou até mesmo um crime de associação, você pode pegar aqueles materiais escritos e falar assim, eu estou pedindo, então, uma comparação grafotécnica com o meu cliente. E o meu cliente já concordou em fornecer o padrão gráfico. Para quê? Para você excluir aquela prova. Ó, isso aqui não foi escrito pelo meu cliente, então não pode ser aplicado nenhum tipo de associação ao tráfico, seja para não aplicar causas de diminuição de pena ou para aplicar o crime de associação ao meu cliente, que está excluído, isso aqui não foi escrito por ele. Tá? Tem casos que eu atuo que eu já pedi isso. Laudo de eficiência. Está lá no artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de verificar a natureza e a sua eficiência. Aqui foi um dos casos que eu peguei um laudo, dava que a arma era eficiente. O meu cliente falou que era impossível essa arma ser eficiente, porque essa arma, basicamente, eles brincavam com ela, porque não percutia, não disparava. E aí eu pedi para refazer essa perícia e deu que a arma estava ineficiente. Tá? Então, esses instrumentos sempre vão passar por um teste de eficiência. Inclusive, tem jurisprudência falando que se a arma não for eficiente, o fato nem típico é. Para configuração de crime de porte, posse. Dúvidas e força probatória. Indeferimento e honorários. Caso não sejam observadas as formalidades previstas nos artigos anteriores, ou em casos de omissão, obscuridade, contradição no laudo pericial, o juiz pode mandar suprimir isso, tá? Fazer complementação. Então, você pode pedir ao juiz, olha, essa parte é contraditória com essa. Aqui fala que a criança já chegou morta até o hospital, mas se observar o ferimento de onde inseriram o acesso venoso no hospital, esse ferimento possui inflamação. Inflamação é vida, é pressuposto de vida. Não existe inflamação em cadáver. Então, esses exames estão contraditórios. É basicamente isso que está sendo alegado lá na defesa do Jairinho. Porque o Ministério Público, de certa forma, sustenta que a criança já teria chegado morta até o hospital.
A autoridade também poderá ordenar que se proceda novo exame com outros peritos. Então, se ficar muito contaminado ou mostrar a ineficiência desse perito, pode ser determinado uma nova perícia com outro perito, tá? O juiz não ficará distrito do laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. A gente sabe que na prática é muito difícil. A gente fala até que a perícia é a rainha das provas, né? Dificilmente um juiz vai contra um laudo pericial. Mas ele pode ir. Inclusive, esse artigo pode ser muito bem trabalhado pelo advogado no tribunal do júri. Quando o advogado vai falar, olha, tem um laudo, mas o laudo pode estar errado. E eu já fiz isso em júri. Num júri que eu participei, era uma arma que tinha 2 métodos de disparo independentes. Era uma arma que tinha 2 canos e 2 formas de percutir essas balas de formas diferentes. Então, você poderia puxar um gatilho e disparava um lado. Você poderia puxar o outro lado do gatilho, disparava o outro lado, ou você puxava os 2 e dava 2 tiros ao mesmo tempo. E aí veio a perícia e constatou que o meio era absolutamente... que a arma era eficiente. Que a arma era eficiente. Só que pelo depoimento dos policiais e pela narrativa do réu, a vítima falava que ele apertou para atirar, não saiu projétil nenhum, que ele abriu, fechou a arma, atirou de novo contra ela e não saiu projétil nenhum. E os policiais ficaram com dúvida em relação a isso, enfim, os policiais militares, até de forma errada, se a gente for analisar a cadeia de custódia, eles pegaram a arma, colocaram uma folha de papel, fecharam e apertaram os gatilhos. Um lado furou o papel, o outro lado não furava. Então, a arma era relativamente eficiente. Um lado era eficiente, o outro lado era ineficiente. E eu usei o depoimento desses policiais para fazer com que os jurados rejeitassem o laudo pericial. Então, na hora o promotor até falou, você está indo contra o laudo pericial, não pode. Eu posso pedir para que os jurados rejeitem o laudo pericial. E aí, enfim, o caminhamento do julgado foi justamente nesse sentido. Os jurados entenderam pela ineficiência do objeto. Entenderam que o acusado estava conferindo se realmente o lado que não percutia é o que estava com bala. Enfim, cabeça de jurado, né? Sai cada coisa que você não consegue decifrar. Indeferimento de perícia. O juiz pode indeferir meu pedido de perícia? Pode. Salvo no caso de exame de corpo de delito, ou seja, o exame de corpo de delito, o juiz também não pode indeferir. Exame de corpo de delito de infração que deixa vestígio, o juiz não pode indeferir. Então, aqueles exames que nós falamos lá de local de crime, isso tudo não pode ser indeferido pelo juiz. O juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes que não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então, se a perícia, se a defesa ou a acusação estiver pedindo uma perícia que não é de exame de corpo de delito e que o juiz entende que não é necessária, ele pode indeferir, tá? Então, eu estou pedindo a quebra da urbe, de onde foi feita a ligação do acusado naquele dia. Mas é um crime que não possui relação nenhuma com ligação telefônica, de onde ele estava. O juiz pode indeferir, tá? Ele tem que fundamentar. Mas o exame de corpo de delito não pode ser indeferido. Honorários periciais. A defesa não precisa pagar honorários periciais. A defesa não tem que arcar com honorários periciais quando o juiz aceitar a perícia como válida, como necessária. Tá? E algumas vezes você pode usar isso como um método, uma artimanha para o juiz deferir.
que você pode fazer? O juiz está na dúvida se ele defere ou indefere aquela perícia. Você pode jogar verde, pode falar assim, ó, pode deferir. As custas vão para o réu. O acusado paga as custas dessa perícia. O juiz deferiu, é porque essa perícia é necessária. Ele entendeu que era necessária. E depois, quando intimar para pagar as custas, aí você apresenta esse julgado. Olha, não precisa pagar as custas, a defesa não precisa pagar custas, e o juiz já entendeu aquela perícia como necessária. Essas custas só vão vir se o réu for condenado, ao final. Então, não tem aquele adiantamento de honorários de perito. Tá? Para os peritos oficiais, para os assistentes técnicos, é lógico que tem. E aí é a sua contratação com assistente técnico. Tranquilo? Agora eu vou encerrar a gravação e a gente vai para a parte que tem mais fotos.